Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre ondulatória, tá? Sobre o que que é pulso, o que que é onda. E aí depois eu vou até pedir um favor para vocês, tá? Para a gente tirar um print da tela. Quando eu for tirar o print da tela, queria que vocês ligassem a câmera só para a gente mandar para a escola. A escola pediu, aí eu vou pedir para vocês fazerem esse favorzinho aí, só para eu mandar para a escola lá o print de que vocês estão estudando, tá tudo tranquilo. Então vamos lá para nossa aula de hoje, tá? Vamos falar sobre o estudo da ondulatória. E a ondulatória em si, de forma bem resumida, seria o seguinte: é o estudo das ondas. Que tipo de ondas? Aí nós vamos estudar os tipos de ondas associados, que seriam as mais peculiares para o nosso estudo, tá? O estudo das ondas eletromagnéticas e das ondas mecânicas. Mas a gente vai explicar isso, a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo. Então vamos entender primeiro o que é onda. Antes de entender o que é uma onda, nós precisamos entender o que significa pulso, tá? O que é um pulso que está associado à onda? Ele refere-se a uma perturbação que se espalha por meio de um meio, tá? É meio redundante aqui esse meio, mas esse meio aqui em questão diz respeito ao ambiente em que essa onda é gerada, tá? Em que essa onda ela é feita, tá bom? Assim, sendo assim, o pulso é parte da onda. Então imagina o seguinte, imagina um balde com água, tá? Uma bacia ou uma panela com água. E aí você pega o seu dedo e você trisca no centro aqui. Quando você trisca no centro, você vai perceber a formação de pequenas perturbações. Cada perturbação dessa que vai se alongando, que vai se distanciando do seu dedo até a borda da panela, do balde, da bacia, enfim, o que vai acontecer? Cada perturbação dessa é um pulso gerado, tá bom? Agora a onda, ela é o resultado dessa propagação, que pode ser mecânica ou seja, que se espalha por meio de um material, ou ela pode ser eletromagnética, que não precisa de um meio, tá, para se propagar. Como exemplo, as ondas de rádio, Wi-Fi, enfim, mas a gente não vai entrar nesse foco agora. Então a onda, ela é o resultado dessas perturbações, ou seja, é o resultado de todos esses pulsos que foram gerados. Isso também pode ser percebido como, se você pegar uma corda, amarrar ela, por exemplo, em alguma coisa que esteja parada, quando você pega essa corda e movimenta uma vez, ela vai gerar um pulso. Quando você movimenta essa corda para cima e para baixo várias vezes seguidas, ela vai gerar a onda, tá? É o resultado de todas as perturbações que nós temos aqui. Então, o estudo da ondulatória vai se preocupar no estudo dessas ondas, sejam elas ondas mecânicas, sejam elas ondas eletromagnéticas. A classificação das ondas a gente vai deixar para daqui a pouquinho nós estarmos abordando. O outro aspecto que nós precisamos entender do estudo das ondas é que geralmente ela se comporta com uma ferramenta ou um mecanismo bem simples, que a gente chama de movimento harmônico, como o nome diz, né? Movimento harmônico simples, tá bom? Deixa eu pegar aqui, não é isso que eu quero. Deixa eu pegar outra imagenzinha sobre o movimento oscilatório simples, tá? Então, vamos lá. O que significa, o que é o movimento harmônico, como a gente vai ter na apostila, página 9, tá? A gente está começando um conteúdo novo, então quem quiser acompanhar, bom, a gente se encontra na página 9 da nossa apostila. Deixa eu pegar ela aqui, que eu também nem estou com ela aberta aqui, mas deixa eu abrir ela para eu ir mostrando os prints referente a esses conteúdos, tá bom? Que basicamente é o seguinte, de um modo geral, qualquer coisa que fique oscilando, deixa eu fazer tipo um desenhozinho aqui, de um modo geral, qualquer coisa que fique oscilando, por exemplo, aqueles relógios antigos que se movimentavam através de um pêndulo que ficava girando, que ficava se movimentando de um lado para o outro, aquilo é um pêndulo, e qualquer coisa que oscile para frente e para trás, de um lado para o outro, cima e para baixo, tá? Ligando e desligando, está gerando um movimento que nós denominamos movimento oscilatório em função do tempo. Uma onda é uma oscilação que é a função tanto do espaço, tá? Porque ela se locomove, que ela tem movimento, quanto do tempo. Você pode perceber isso em objetos que vibram ou oscilam no dia a dia, tá? Claro que
Se a gente for. Quem toca, por exemplo, algum instrumento de corda, o violão, vocês podem perceber isso quando você toca uma corda. Ela vai produzir uma vibração enquanto você atinge qualquer corda com o seu dedo ou com uma palheta, né? A gente pode perceber isso, por exemplo, em caixas de som. Se vocês quiserem, tem algumas caixas de som da JBL que você pode molhar ela. Então você deixa ela em pé, aí você liga a música e coloca água, você vai ver a água vibrando em cima da caixa de som com perfeição, devido, claro, tá, à ação das ondas mecânicas que saem das caixinhas de som. E como eu mencionei com vocês podem perceber isso jogando uma pedra no rio. No rio, nem tanto, porque o rio ele tem corrente, corrente de água, então a percepção das ondas vai ficar um pouco comprometida. Mas se você tiver uma água parada, você jogar uma pedra, ou como eu mencionei no caso de uma panela com água, você encostar seu dedo, você vai ver a produção das ondas. Girar ou balançar a corda, você vai ver a produção das ondas. Enfim, tem aí uma gama de formas diferentes para a gente observar o movimento oscilatório, tá? Quando a gente estuda pêndulos ou movimentos oscilatórios de um modo geral, a gente define assim: existe uma haste que segura um fio e esse fio segura o pêndulo. Quando você toca no pêndulo, empurra de um lado para o outro, você pega ele e fixa num determinado ponto A e solta, ele vai começar a produzir esse movimento da esquerda para a direita, como se fosse um movimento semicircular, tá? E fazendo isso, né, a gente estuda diversas equações e diversas soluções de equações que envolvem esse movimento de oscilador. E uma coisa que, inclusivamente, eu utilizei no mestrado, quando eu estava defendendo a minha dissertação de mestrado, a gente, né, o que eu fiz? Uma das equações que eu precisei resolver para o movimento dos planetas, eu inclusive utilizei uma solução de um oscilador harmônico para poder chegar na solução do movimento de planeta. Então, apesar de às vezes não ter tanta semelhança com outros tipos de movimento, o oscilador harmônico é muito importante, porque entender esse tipo de movimento traz soluções para outros movimentos que não a priori não têm características semelhantes, mas que se comportam como um movimento oscilador, um movimento harmônico simples, tá? Aí só para deixar mais claro, um movimento harmônico é aquele que vai estar oscilando, e um movimento harmônico simples é aquele que a gente descarta forças dissipativas, forças que, por exemplo, vão fazer com que o movimento venha a ser reduzido. Exemplo disso é a resistência do ar. Então, quando a gente tem a retirada desse tipo de mecanismo, então a gente tem aí essa mudança, tá bom? Bom, então, resumindo, seria essa parte que nós temos inicialmente aí para estudar. Então, a onda, ela vai ser as perturbações que cada pulso gera. O pulso é uma perturbação individual que se espalha pelo meio, tá? Que se espalha pelo meio. O conjunto de pulsos gera a onda em si. Mais para frente, na página 13, a gente vai ver algumas relações em relação a algumas características e alguns pontos que nós precisamos estudar ao se estudar a relação de ondas, tá? Vamos começar por essas observações aqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão ouvindo meu cachorrinho latindo? Tamo. Tá. Deixa eu só ver o que está acontecendo com ele e já volto, tá? Só 2 minutinhos, já, gente? Vem cá, fica aqui, ó. Vai chorar. Fica aí, você injeção, mulher. Fica aí.
Então, beleza. Liga a câmera, então. Uhum. Pronto, pessoal, voltei. Essa fera aqui que tá latindo aí, tá chorando ali fora. Bom, então vamos lá voltar, né, aqui, explicar aqui pra vocês. Desculpem aí esse tempo aí, mas vamos lá. Então, para quem quiser acompanhar assim no livro, eu vou falar sobre a página 12, tá? Vai ter uma abordagem aqui interessante sobre o que eu quero ensinar para vocês. Agora a gente está no módulo, deixa eu conferir aqui. Nós estamos no módulo 9, tá? E não tá abrindo aqui, deixa eu ver. Não estou achando o trem aqui. Provavelmente eu não vou conseguir encontrar, mas a gente... Só estou conseguindo encontrar o módulo 8 aqui. Deixa eu ver se é o módulo 8. Se tem no módulo 8. Tem, módulo 8. Estranho. Então, vamos lá, então. A gente vai começar por essa imagem, que vai abordar a produção de uma onda. Antes de eu falar das imagens, deixa eu mencionar com vocês um ponto que é importante aqui. Quando nós estudamos ondas, as grandezas que a gente precisa ficar atento é a grandeza da velocidade, vai ser indicada pela letra F, B. A letra F vai indicar a frequência com que essas ondas oscilam. E além disso, nós vamos ter uma grandeza que nós vamos chamar de a grandeza lambda, que nós vamos chamar de comprimento de onda, tá? Que vai ser indicado por essa letra grega aqui, o lambda, que vai indicar aí o comprimento das ondas. Então essas são as grandezas principais, porém, como vocês já devem ter estudado no passado no movimento circular, junto com a frequência a gente tem o período, né? Essas duas grandezas são inversas. Vai ter um momento que a gente vai ficar falando sobre as fórmulas, a gente vai conversar sobre as fórmulas, isso não vai ser o momento agora por enquanto, mas já adiantando para vocês, daqui a pouco a gente vai ver as fórmulas que se referem às grandezas. Inicialmente, nós vamos discutir agora sobre algumas observações dos distúrbios, das perturbações que as ondas causam, e quais são essas características para a gente estar entendendo aqui. Então, veja essa imagem vai mostrar para a gente uma mola esticada, tá? Então aqui tem uma mola esticada, produzindo pulso sendo produzido esse esticamento devido ao pulso, tá? Então observe o seguinte, ó, nenhuma parte da mola se deslocou com o distúrbio. A mola foi usada apenas como meio de meio de propagação da perturbação. Dizemos novamente que o pulso se propagou pela mola. Um exemplo aqui que talvez seja mais interessante de vocês observarem esse fenômeno é o seguinte: na casa de vocês podem pegar um fio, uma corda, algo, né, um pouco comprido aí e fino, para vocês fazerem o quê? Fazerem esse experimento aqui, ó. Vocês amarram numa parede ou num objeto fixo essa corda, deixam ela um pouco não tão esticada e aí vocês começam a balançar ela. Vocês vão perceber que essa distância aqui, ó, da corda até aqui, a parede, de você até a parede, vamos colocar assim, você percebe que essa distância não muda, ela não é modificada com o balançar da corda. A única coisa que acontece é a corda vai subindo e descendo. Os pulsos é que se locomovem, mas a corda em si não sofre uma modificação abrupta, tá? A energia cinética, ela é transmitida ao pulso pela pessoinha aqui, ou por você na sua casa aí, através de toda a mola, ou através de toda a corda. Eventualmente, esse pulso se refletiria na outra extremidade e voltaria à mão da pessoa. Ou seja, se você pegar a corda e jogar um único pulso aqui, esse pulso vai se propagar até a parede e depois ele vai retornar até a sua mão, indefinidamente. No entanto, né, existe, claro, forças dissipativas como o atrito ou a resistência do ar, que faz com que o pulso ele desapareça rapidamente, ou seja, ele não fica infinitamente. Agora, se a gente conseguisse retirar do ambiente
todas as forças dissipativas, tá? Todas as forças que eventualmente não deixariam com que o objeto se locomovesse, então praticamente nós teríamos aí uma onda que um pulso que ficaria se locomovendo de trás, da mão da pessoa até a parede, vice-versa, indefinidamente, tá? Mas as forças de atrito causam este probleminha aí conosco, tá bom? Mais alguma dúvida? Ou alguma dúvida, na verdade, pessoal? Referente a isso? Então, vamos lá, né? Então a gente tem essa primeira parte aí para entender. Então, se a gente pegar, por exemplo, água e verificar as perturbações de ondas na água, todas elas vão seguir esse mesmo princípio, tá? Porém, nós vamos ter a classificação das ondas de maneiras diferentes. A gente, claro, vai ter algumas que são comuns, mas a gente vai ter o seguinte: nós vamos ter as ondas que nós definimos como... As ondas, elas podem ser classificadas de algumas maneiras distintas, tá? Então as classificações podem ser de natureza, tá bom, gente? E pode ser quanto à forma da onda. Como assim? A natureza da onda diz respeito às ondas serem mecânicas ou serem eletromagnéticas, tá? As mecânicas, elas precisam de um meio para se locomoverem. As eletromagnéticas não precisam. Exemplo: ondas mecânicas é o som, é a onda da água, é a onda de uma corda balançando, o violão, por exemplo. Elas precisam, o som do violão precisa do ar para se locomover. A onda na corda, para poder gerar o som, ela precisa da corda em si. São ondas mecânicas. As eletromagnéticas são ondas que não precisam de meios para se propagar, meio material. Por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética, o ultravioleta é uma onda magnética, as ondas de rádio, de TV são ondas magnéticas, tá? Então todas essas ondas não precisam de um meio para se locomover, elas só precisam serem emitidas, tá? E quanto à forma, ela possui duas formas básicas: as longitudinais, que eu vou explicar já para vocês, e as transversais, tá? Eu estou escrevendo meio feio, gente, porque escrever com mouse é meio ruim, tá? E como as palavras são grandes aqui, eu não quero demorar muito para falar sobre isso, nós temos essa letra meio feia. Mas vamos lá. Como que a gente estuda? Vamos ver primeiro quanto à forma das ondas, tá? Toda onda que se propaga de acordo com a natureza, vamos ver aqui, tá? Toda onda que se propaga de acordo com o princípio, com o primeiro tipo, isto é, partículas do meio oscilam perpendicularmente à direção da propagação da onda, é chamada de onda transversal. Se as partículas oscilam na mesma direção da propagação da onda, a gente tem uma onda longitudinal. Agora deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês de onda transversal e de onda longitudinal. Essa primeira vai ser de transversal, que é o esquema da mola oscilando para cima e para baixo. Então vejam aqui o exemplo de uma onda transversal. Uma onda transversal é aquela que se propaga perpendicularmente à direção de propagação. Por exemplo, a propagação ela é para frente, tá? Mas a onda ela oscila para cima e para baixo, sempre formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus com a propagação da onda, ó. Por exemplo, o pulso aqui mais alto, a parte mais alta do pulso, tá? Que a gente vai chamar de amplitude depois, ele vai sofrer essa mudança, ó. Ele vai vir para cá e vai indo caminhando para frente, tá bom? Então ele vai caminhando para frente ou para trás aqui quando ele tiver chegado no seu ponto final e retornado. Depois disso, a gente vai observar o seguinte, que nessa mudança nessa propagação aqui, vocês vão perceber que a onda em si, o pulso, cada pulso, ele vai tendo a propagação sendo perpendicular
a direção da propagação. Então, a criação da onda ela é perpendicular. Para a gente entender melhor essa diferença, vejam agora uma onda longitudinal, tá? Que se propaga na mesma direção em que ela é, a propagação da onda é na mesma direção da formação dela. Deixa eu ver se eu desenho aqui para vocês entenderem melhor aqui como elas são diferentes, cada caso é diferente do outro. Ó. Essa aqui é longitudinal, pessoal. Percebam que a deformação da mola ela acontece aqui na horizontal e tem a mesma direção da propagação da mola, do esticamento da mola, ou seja, ela oscila na mesma direção de propagação da onda. Uma onda longitudinal é formada na mola sempre que uma de suas extremidades for movimentada para frente ou para trás. Ou seja, você vai estar esticando a mola em si e aí você vai provocar essa deformação nela, tá? Então, isso que eu estou mencionando aqui para vocês é justamente para a gente entender aqui como que esse procedimento aqui opera no nosso problema, tá? Vejam que existem ondas transversais e longitudinais. Bom, uma dica, tá? Para prova, uma dica assim para Enem, referente a ondas transversais e longitudinais. Aqui é interessante a gente entender, gente, que não existe cálculo para saber se uma onda é transversal ou longitudinal. A gente não verifica assim. Tá? Geralmente exercícios que envolvem a concepção de ondas transversais e longitudinais para efeitos efetivos de resolução da questão são questões teóricas, são aquelas questões que você tem que verificar o que é verdadeiro, o que é falso e marcar a alternativa correta, por exemplo. Tá? Então é entender o que é uma onda transversal, que é uma onda em que as partículas do meio oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda e entender o que é uma onda longitudinal, que é uma onda em que as partículas oscilam na mesma direção da propagação da onda, tá? Então isso é importante a gente saber essa diferença, tá? Não tem muito o que eu inseri aqui, porque é uma questão de leitura e você depois, digamos assim, meio que ter isso decorado na mente, tá? Não é muito legal da gente entender dessa forma, tá? Como uma decoreba, mas no final das contas, no fim de tudo, vai ser basicamente isso daí que a gente vai tá entendendo no final das contas. Na página 15, tá? Nós vamos ter o início das nossas formulazinhas, tá bom? Então, o que eu vou estar explicando aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem que vai estar ressaltando ainda mais essa questão de diferença entre ondas transversais e longitudinais, tá? Essa imagem aqui ela vai ressaltar essa diferença que vai ser importante aqui o nosso entendimento. Olha só. Então essa imagem aqui, ela demonstra pra gente como que essa característica diferente de cada uma dessas oscilações acontece. Observe que o objeto utilizado para demonstração é a mesma, tá? É a mesma mola. A forma em que você cria a onda é que é diferente. Nessa aqui você cria uma onda transversal. Observem que a onda ela é criada para cima e para baixo, tá? Sempre formando um ângulo de 90 graus com a trajetória. Observe que a trajetória é para a direita, tá? A direção dela. Enquanto que na parte de baixo nós temos uma mola sendo esticada e comprimida. Ó. Você está comprimindo e esticando a mola, puxando ela para trás e para frente. Que tem a mesma direção aqui da propagação da onda, que é para a direita. Tá? Lembrando que direção é horizontal e para a direita significaria para a gente aqui o sentido. Tá? Então aqui nós temos você esticando a mola para frente ou para trás, ou no caso do plano, como a gente está observando, seria para a esquerda e para a direita, né? Esticando para a esquerda e para a direita, enquanto que na parte de cima, uma onda transversal, você vê ela oscilando para baixo e para cima para ser gerados pulsos, tá? Essa seria a diferença básica entre a forma transversal e a forma longitudinal, tá? Em pontos anteriores, né, nesse ponto aqui que a gente está vendo, vocês vão observar aqui nessa coluna uma determinada grandeza T, que nada mais é do que o tempo, mas não é qualquer tempo, é um tempo específico
que a gente chama de período. O que é o período, né, gente? Pessoal, o período é uma unidade de tempo, é o valor do tempo em que a oscilação ela é completa. Isto é, período é o tempo em que a onda vai e volta, em que o pulso vai e volta, não a onda, mas sim o pulso chega de um determinado ponto a outro. Tá? A gente define o período quando o pulso ele é completo. Então, deixa eu pegar algumas definições aqui para estar colocando para vocês aqui para a gente. Que aí depois vocês podem pausar o vídeo, fazer algumas anotações que é importante para vocês. Eu não vou escrever, porque como vocês viram, no quadro minha letra é até razoável, mas no mouse não fica tão legalzinho não. Então eu prefiro estar digitando para vocês aqui, tá? Então deixa eu ver aqui. Acho que deixa eu pegar aqui na apostila mesmo, que aí vocês podem grifar na apostila, tá? E aí eu já vou estar colocando aqui com a formulazinha referente ao período e frequência, tá? Olha só. Então vejam só. Nas figuras anteriores, ele está se referindo a essas figuras aqui, tá bom? Um ponto qualquer ao sair da posição e voltar novamente a ela, executando uma oscilação completa, leva um tempo t, chamado de período. Sua frequência, ou seja, o número de oscilações que ele realiza na unidade de tempo, é igual ao inverso do período. Ou seja, vocês já devem ter se deparado com essa fórmula. A gente usa muito essa fórmula no movimento circular uniforme, é a mesma fórmula, que diz o seguinte: a frequência é o inverso do período. Consequentemente, tá, pessoal? A gente pode também escrever assim, ó, período é o inverso da frequência, tá bom? Ambos são inversos. A frequência é medida em Hz, lembrando que o período é medido em segundos, tá bom? Na unidade padrão. Mede-se a frequência em Hz, utiliza-se também como unidade de frequência os múltiplos kHz, que vem um K na frente. Lembre-se que o K representa 1000, então fica 1 kHz é equivalente a 1000 Hz. E o megahertz, que é 10 a 6 em notação científica, ou 1 milhão em números convencionais. Tá? Se você quiser escrever número normal, seria 1 milhão de hertz. Mas aí geralmente a gente usa notação científica por conta da simplicidade que ela traz para a gente. Então a primeira grandeza que a gente tem aqui, dentro da classificação nós temos transversal e longitudinal, e agora a gente tem aqui o período da frequência. Período é o tempo que um determinado ponto qualquer, tá? A onda, o pulso, ele executar uma oscilação completa. Depois que tem uma oscilação completa, a gente tem um período. Tá? O período é o tempo relacionado a essa oscilação completa. A frequência, ela é o inverso do tempo que é necessário para fazer essa oscilação completa que nós consideramos, tá? O próximo ponto que a gente tem que ver são duas grandezas importantes, que é a amplitude da onda e o comprimento dessa onda. Qual que é a característica da amplitude? Quando a gente, dando um exemplo mais voltado para o futuro, né, do que para agora propriamente dito, quando nós estudamos instrumentos musicais, quando nós estudamos instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, a amplitude ela é muito importante para a gente entender a questão do volume sonoro. Lembre-se que volume na física ele tem uma característica diferente do volume usual. Por exemplo, o volume na física é uma grandeza associada à capacidade de um determinado recipiente. Por exemplo, uma caixa d'água tem 1000 litros de volume, significa dizer que ela contém 1000 litros de água. Ela pode, né, conter 1000 litros de água no máximo aí. Então, o volume para a física ele tem um significado diferente do volume na vida real, né? No cotidiano, nós utilizamos a palavra volume para indicar a altura sonora em que nós recebemos ali as informações sonoras, por exemplo, de uma televisão, de um aparelho de som. Basicamente, é isso aí na prática. Mas a gente na física utiliza para outros mecanismos, tá? Para outras notações. O volume é algo diferente. E aí nós vamos ter a amplitude, a intensidade da onda. Tudo isso aí a gente vai estudar depois. Então, a amplitude basicamente é o quê? A amplitude é essa altura aqui que a onda recebe. Ó. Seria do ponto central até o
ponto mais baixo da onda ou até o ponto mais alto da onda, que seria basicamente o mesmo. Então, amplitude é essa grandeza associada aqui ao mais alto para o centro ou mais baixo para o centro. Esse aqui é o valor da amplitude de uma onda, tá? E o que é o comprimento da onda? Dentro da configuração da onda, nós vamos ter o ponto mais alto, que nós vamos chamar de crista. Por isso que o pessoal que surfa, né, fala da crista da onda, porque é o ponto mais alto da onda. E esse ponto mais baixo aqui, nós chamamos de vale. O comprimento de onda é sempre a distância de um ponto para o outro da onda que se assemelhar igual. Geralmente, para não ter erro, nós consideramos a crista. Então, o comprimento da onda é a distância de uma crista até a próxima crista consequente, tá? Que vem logo depois. No caso, a gente poderia, por exemplo, pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, porque se vocês observarem, vai ter a mesma distância do comprimento da onda. Então, o lambda representa comprimento de onda, tá? Então, comprimento de onda. E como ele é uma distância, a unidade padrão dele tem que ser em metros, tá? Então, comprimento de onda é a distância de uma crista a outra crista. Ou de um vale para o outro vale, ou de um ponto qualquer para a mesma colocação dele. Só que para não ter erro, geralmente não. Sempre nós utilizamos a crista da onda para ser algo mais interessante. Continuando essa ideia aqui, nós temos o seguinte. Nós estudamos em mecânica, né? Nós estudamos que a velocidade de propagação de um corpo, a velocidade de um corpo é dada pelo quê? Pela distância desse corpo dividido pelo tempo, tá? Claro que a gente usa aqui ΔS, aqui ΔT, mas é só para... Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui os valores aqui. Igual a gente estuda na mecânica, né? A gente sabe que a velocidade ΔS sobre ΔT. Essa fórmula continua valendo aqui. Lembre-se que a gente não vai utilizar nesse conceito aqui do movimento circular uniforme, porque não gera círculo, tá? É um movimento em linha reta. Apesar de parecer semicírculos aqui, na verdade você está propagando a onda na direção vertical ou horizontal aqui. Então não é um círculo. A onda não, nesse caso, não gera círculo. E a gente vai substituir o quê? A distância para a gente aqui vai ser substituída pelo lambda. E o tempo aqui vai ser substituído pelo período. Por quê? Porque o período, em termos do comprimento de onda, o período é o tempo que uma crista demora, o ponto dessa crista demora para chegar até a esse outro ponto aqui, que seria a próxima crista, tá? Gerar uma oscilação completa. Como eu sei que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, eu posso também utilizar essa fórmula aqui, ó, a velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda. Essa fórmula aqui, ela é a padrão quando a gente está estudando ondulatória. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda. Uma outra característica aqui importante é que a onda ela depende também do material, por exemplo, de um fio. Quando a gente estuda fios, tá? Quando eu falo fios aqui, eu também estou me referindo a cordas. A gente pode calcular a velocidade da onda como sendo a raiz quadrada da força de tração, da força de tensão do fio, dividido pela densidade do fio. Lembrando que densidade do fio é dado pela massa vezes densidade é massa dividido pelo comprimento do fio. Então, basicamente a gente tem essas 5 fórmulas que podem ser utilizadas no estudo das ondas, tá? Então é importante a gente entender que pode ser utilizado assim para termos específicos, tá? Aí, para a gente entender melhor como que funciona, né, esse mecanismo, vamos pegar, por exemplo, o exemplo 2 da página 16. Vou colocar um print aqui para nós vermos, tá? Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão ouvindo algum chiado no som?
Deixa eu ver aqui. Não, só eu que tô ouvindo, né? O ruim é que quando eu gravo, às vezes fica com esse chiado. Dá alguma interferência. Vamos lá. Então a questão é a seguinte, ó. Essa figura aqui reproduz duas fotografias instantâneas de uma onda que se deslocou para a direita, numa corda. Então observem aí que elas são praticamente o inverso da outra, né? Quando essa está para cima, essa aqui está para baixo e tal. Aí a letra pergunta assim, qual que é o comprimento dessa onda? O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é indicado pela letra lambda, tá? E o comprimento da onda é igual à distância, tá? Distância de uma crista a outra. A próxima, tá bom? Está meio feio, mas se você observar aqui, ó, a primeira crista, se você observar, tá aqui. Primeira e a segunda crista, essa distância aqui. Só que observe que não fica tão legal se a gente utilizar a crista. Então, observem que se você pegar esse ponto como referência aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, ele vai dar uma oscilação completa quando chegar aqui. Então, vocês vão perceber que a distância daqui para cá é 20 centímetros, daqui para cá 20. Ou seja, a gente pode dizer que o comprimento dessa onda é de 40 centímetros, já que a unidade aqui, ó, é em centímetros. Outro detalhe importante aqui, que eu posso explicar para vocês é, se daqui para cá é 20, daqui para cá é 20, como a onda ela é simétrica e tal, a gente pode dizer que esse pontinho aqui, ó, é 10, e esse outro ponto aqui, por exemplo, está entre 40 e 60, ou seja, 50. De 10 até 50 são 40 centímetros, então é uma outra forma de a gente analisar. Aí na letra B diz o seguinte, ó, sabendo que no intervalo de tempo entre as duas fotos 0,10 segundos, a onda se deslocou menos que um comprimento de onda, determine a velocidade de propagação e a frequência dessa onda, tá? Então a gente tem que calcular aí quanto que vale o valor total. Vejam o seguinte, gente, nós sabemos que, de um modo geral, a velocidade da onda ele é ΔS sobre ΔT. Vejam que a questão diz pra gente que o ΔS, não diz pra gente que o ΔS, quanto que vale ΔS, mas se você observar, ó, de 0 até o final aqui, ele diz de 0 até o final, nós podemos concluir que o valor de 0 até aqui vai até 100, né? Então vai ser o ΔS é 100, e aí a gente vai ter que dividir pelo tempo, que é 0,1, tá? Conforme a gente pode analisar na figura. Deixa eu ver aqui, não é esse comprimento aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui, eu vou mostrar para vocês. Para um calculador aqui. Quando eu uso calculador, gente, não é preguiça de fazer cálculo, tá? É por causa do tempo. Então, deixa eu fazer aqui o cálculo. Bom, então vamos lá. Então, vejam o seguinte. O tempo é 0,10, né, como a questão fala. E aí, ó, observem que a distância, a primeira distância que nós temos aqui é de 20 centímetros. Então, aqui, ó, sabendo que no intervalo de tempo entre as duas fotos é 0,10 segundos, a onda se deslocou menos que um comprimento de onda, determina a velocidade. Então, a velocidade ΔT sobre ΔT, a primeira aqui vai ser 20, dividido pelo tempo, e 20 dividido por 0,10, isso aqui vai ser 200, tá? Como a distância está em centímetros e o tempo em segundo, nós temos 200 centímetros por segundo. Então, aí nós temos a velocidade dessa onda. Uma outra coisa, só que ele não quer a velocidade, né? Ele quer a frequência. Ele quer que a gente determine a velocidade de propagação e a frequência. A velocidade já foi. E como que eu calculo a frequência? Primeiro, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu quero saber a frequência, eu faço velocidade dividido pelo comprimento de onda. É só passar dividindo. Como a velocidade foi calculada em 200 e o comprimento de onda é 40, como a gente viu aqui, o resultado final vai ser 20 dividido para 4, e 20 dividido para 4, 5.
ou seja, 5 Hz é a frequência. O que significa 5 Hz? Significa que essa onda está sendo produzida 5 vezes a cada segundo. Então, 5 vezes ela oscila por segundo. Portanto, 5, esse é o valor da nossa frequência. Em outras palavras, seria o seguinte: no caso, vamos supor que você estivesse tocando no violão. Então, você daria 5 pancadas na corda do violão, né? 5 batidas a cada segundo. Então, em um segundo você tocou 5 vezes, né, o violão. Se você tivesse, por exemplo, jogando aí, sei lá, seu Free Firezinho aí, então você estaria clicando no tiro 5 vezes a cada segundo, estaria dando 5 tiros por segundo. Esse seria a frequência com que você estaria disparando os projéteis, tá? Então, basicamente, de forma resumida, seria essa a configuração que a gente tem, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, pessoal, deixa eu fazer outros exemplos aqui. Vou pegar alguns exemplos da internet pra gente, antes da gente iniciar a nossa aula, tá? Deixa eu pegar aqui. Na próxima aula eu vou trazer algumas características, tá, da natureza das ondas, tá bom? Aí hoje a gente vai ver como calcula, nas aulas que vem a gente vai ver outras características das ondas, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é esse aqui. O som mais grave que o ser humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Então, lambda é 17. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Ele fala que é a velocidade do som, já que a gente está falando de ouvir alguma coisa, então é a velocidade. Então, a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber a frequência. A gente sabe aqui o valor do comprimento de onda, mas ele quer saber a frequência. Bom, então para a gente fazer isso, a gente só vai fazer essa fórmula. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Se eu quero saber a frequência, eu passo o lambda dividindo, portanto, a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Ou seja, 340 dividido para 17. 340 dividido para 17 vai dar 20. Então, a resposta é 20 Hz. Essa é a frequência mínima que pode ser percebida pelo ser humano. Uma coisa que talvez alguns não conheçam ainda, mas vão conhecer, eu vou até apresentar agora um pouco sobre isso, é o seguinte: na escala do som, existem os sons mais graves e existem os sons mais agudos, tá? Vou pegar meu violão aqui para tentar mostrar para vocês como que isso funciona. Um som grave é um som basicamente assim, ó. Um som agudo seria basicamente assim. Então, o som grave dá esse aspecto mais robusto, mais grosso, vamos colocar assim. E o som agudo é esse aqui. Na escala do som, vamos colocar assim, o mais grave seria os sons menores, tá? Os sons graves representariam os valores menores, em termos de frequência. Em termos de frequência, os sons agudos, eles representam pra gente os valores maiores, tá? Então, a frequência de 20 Hz é uma frequência bem baixa, tá? E bem grave do ponto de vista de som. É uma frequência bem grave. Então, e aí as frequências agudas seriam com sons mais finos, se vocês puderem sentir essa diferença, grave e fino, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: que o som mais grave que um ser humano pode ouvir tem frequência de 20 Hz, tá? E isso, claro, quando se trata aí da propagação de onda mecânica. Alguma dúvida? Claro que esse tipo de conhecimento que eu mencionei agora, ele não faz diferença nenhuma na hora de resolver o exercício, né? Porque nesse caso, a gente tem que simplesmente aplicar
o resultado. Vamos fazer uma outra aqui. Uma outra questão para a gente poder encerrar a aula de hoje, tá? Olha só, essa questão diz assim, ó. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a que distância, né? Então vamos pensar no seguinte. A gente quer saber a distância total, a gente não quer saber o comprimento de onda. Quando a gente não quer saber o comprimento de onda, pessoal, quer saber a distância, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. ΔS sobre ΔT. Como a gente quer saber o valor da distância, então a gente vai passar o ΔT para o outro lado multiplicando, ou seja, a velocidade vezes o tempo. Ora, a velocidade do som é de 340 metros aproximadamente por segundo, vezes o tempo aqui que é 1 segundo depois. Ou seja, o valor da distância vai ser de 340 metros, tá? Só que essa aqui é a distância total. Ele quer saber a distância do garoto à parede. Observe o seguinte. Aqui está a parede e aqui está o garotinho aqui gritando. Quando ele fala, o som vai chegar até aqui e depois o som volta. Se esse som tem 340 metros aqui para ir, isso significa que ele vai ter 340 metros para voltar. Portanto, a distância real que a gente precisa é a metade dessa distância aqui, 170 metros, tá? Porque a distância total aqui vai ser de 340 metros para ir e voltar. Logo, se ele demorou 1 segundo, na verdade, ele demorou meio segundo só para ir, né? Então, se a distância é 340 metros para ir e para voltar, ou seja, 170 mais 170, tá? 170 para ir, 170 para voltar. Alguma dúvida? Bom, então é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? A gente vai encerrar por aqui.